Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos falar sobre um tema que definia o dia a dia dos nossos antepassados: a lei e a justiça. Como funcionava a sociedade colonial? Quem mandava, quem obedecia e quais eram os castigos? Incrivelmente, mais de 95% das pessoas que veem os nossos vídeos não são subscritoras. Se a nossa história lhe diz algo, ajude-nos a chegar aos 2.000 inscritos antes do final do ano. Dê um gosto e subscreva já. E lembre-se, as nossas imagens de IA não são reais nem correspondências exatas. Para entender a justiça em Cabo Verde durante os primeiros séculos, temos de compreender uma verdade fundamental. Não existia uma lei, mas sim duas. Havia um sistema legal para as pessoas livres, os brancos, os mestiços e os negros libertos, e havia um sistema completamente diferente para a esmagadora maioria da população, os escravos. A lei não foi feita para ser justa, foi feita para manter a ordem social, a hierarquia racial e o lucro do império. Para a população livre, a lei que vigorava era a Lei de Portugal. Eram as ordenações do reino, primeiro as manuelinas e depois as filipinas. Este era um código legal complexo que cobria tudo, desde o direito de propriedade e os contratos comerciais até aos crimes como o roubo e o homicídio. Em teoria, um colono branco em Ribeira Grande estava sujeito às mesmas leis que um cidadão em Lisboa. Na prática, a distância do rei tornava a justiça muito mais flexível. Quem aplicava esta lei? Nos primeiros tempos, o poder judicial estava nas mãos do capitão donatário, que era o senhor quase absoluto da sua ilha. Ele era o juiz supremo, com o poder de prender, julgar e até de condenar à morte. Este poder feudal absoluto levou a muitos abusos, com os capitães a usarem a justiça para proteger os seus amigos e para perseguir os seus inimigos, concentrando todo o poder político e judicial nas suas próprias mãos. Para tentar limitar este poder, a coroa portuguesa criou duas instituições. A primeira foi a Câmara Municipal, o Conselho da Cidade, como o de Ribeira Grande. Este conselho era eleito pelos homens bons, a elite branca, os grandes proprietários de terras e comerciantes. A Câmara tinha o poder de criar posturas locais, de gerir os impostos e de atuar como um tribunal de primeira instância para casos menores, funcionando como um contrapeso ao poder do capitão. Mais tarde, a coroa enviou um ouvidor. Este era um juiz profissional, formado em leis em Portugal, que representava diretamente o poder do rei. A sua função era fiscalizar o capitão e a Câmara, e julgar os casos mais graves. A chegada de um ouvidor era muitas vezes marcada por um conflito intenso, pois nem os capitães nem as elites locais gostavam de ver o seu poder ser desafiado por um juiz que vinha de fora com ordens de Lisboa. Paralelamente a este sistema de justiça civil, existia outro poder, talvez ainda mais temido: a Igreja. A Inquisição tinha jurisdição em Cabo Verde. O seu papel não era julgar roubos ou assassinatos, mas sim crimes contra a fé, heresia, bruxaria, blasfêmia e a prática secreta de outras religiões, como o judaísmo pelos cristãos novos ou o islamismo pelos escravos mandingas. O braço da Inquisição era longo e chegava às nossas ilhas. Em Cabo Verde, o Tribunal da Inquisição não tinha uma sede física permanente como em Lisboa, mas funcionava através de visitadores e de familiares, que eram informadores locais. Qualquer pessoa podia ser denunciada por um vizinho por suspeita de heresia. O acusado era preso, os seus bens confiscados, e muitas vezes era enviado acorrentado para Lisboa para ser julgado, desaparecendo para sempre. O medo da denúncia era uma poderosa ferramenta de controlo social. Agora, vamos falar do outro sistema de justiça, o que se aplicava à maioria da população: os escravos. Para um escravo, a lei era simples. Ele não tinha direitos. Um escravo não era uma pessoa perante a lei, era um bem semovente, ou seja, uma propriedade, tal como uma vaca ou um cavalo. Não podia possuir bens, não podia assinar um contrato, não podia testemunhar em tribunal contra um homem livre,
e não podia casar sem a permissão do seu senhor. Quem era o juiz de um escravo? O seu próprio dono. O senhor tinha, por lei e por costume, o direito de castigar os seus escravos da forma que entendesse. O espancamento, a mutilação e o uso de correntes eram vistos como ferramentas legítimas de disciplina. A única limitação teórica era que o senhor não podia matar o seu escravo sem motivo, mas na prática, a morte de um escravo durante um castigo raramente era investigada. O símbolo máximo desta justiça era o pelourinho, o pilar de pedra erguido no centro da praça de Ribeira Grande. Era ali que os castigos eram aplicados publicamente. Um escravo que tentasse fugir, que fosse insolente ou que roubasse comida, era amarrado ao pelourinho e chicoteado selvaticemente à vista de todos. O objetivo não era apenas punir o indivíduo, mas aterrorizar todos os outros, usando o espetáculo da dor como uma ferramenta de controlo. O crime mais grave que um escravo podia cometer era a fuga. Os escravos fugitivos que se escondiam no interior de Santiago eram caçados por capitães do mato. Se fossem apanhados, os castigos eram exemplares. Podiam ser marcados a ferro quente na cara, ter um tendão cortado para não voltarem a fugir, ou até mesmo ter uma orelha ou um pé amputados como aviso final. A lei era escrita no corpo do escravo com ferro e chicote. Para a população mestiça e para os negros libertos, os forros, a situação era ambígua. Eles eram legalmente livres e estavam sujeitos às ordenações do reino. No entanto, na prática, a sua cor de pele e a sua antiga condição de escravos colocavam-nos numa posição de inferioridade. Eram vistos com desconfiança, tinham mais dificuldade em conseguir justiça contra um branco e eram os primeiros suspeitos de qualquer crime. Eram livres, mas não eram iguais. Em resumo, o sistema de leis e justiça no Império Português não foi concebido para criar uma sociedade justa, mas sim para manter uma ordem hierárquica e lucrativa. A lei protegia a propriedade, incluindo a propriedade humana, defendia a fé católica e garantia o poder do rei e dos seus representantes. Era uma justiça de duas caras, uma para o colonizador livre, outra, brutal e sumária, para o colonizado escravizado. Obrigado por nos ter acompanhado nesta análise sobre o sistema de leis que moldou a nossa sociedade. Compreender estas regras de poder é essencial para entender as nossas raízes. Se gostou deste vídeo, mostre o seu apoio com um gosto e partilhe-o. E se ainda não o fez, ajude-nos a alcançar a nossa meta de 2.000 inscritos. Subscreva o canal. O seu apoio é a nossa maior força. Até a próxima.